Sim. Tá, Boa noite a todos, a todas. É um prazer estarmos juntos mais uma vez, né? boa Dando noite. continuidade, estava com saudade de vocês aqui. Eu acho que já foram duas segundas-feiras, né, que a gente não pôde fazer. A primeira eu me acidentei, a outra foi o carnaval, também aproveitei para descansar. E aí nós retornamos num capítulo que eu particularmente gosto muito, né? Eu sou muito suspeito de falar, porque como te falei para vocês, eu sou apaixonado pelo Evangelho de Lucas. Mas o capítulo 2 ele tem um significado para mim muito assim, forte, muito carinhoso, porque ele é um capítulo que, nessa parte onde nós estamos, né, a segunda parte do capítulo 2 nós paramos no versículo 24, dando continuidade então do versículo vou tentar finalizar o capítulo 2 hoje, para a gente ir do versículo 25 até o versículo, 52, né, paramos no versículo 24 e aí esse versículo 25 ao versículo 52, se no primeiro momento o Lucas ele apresenta Jesus como aquele que é oriundo, né, das margens, né, como aquele que vem como uma proposta, de Deus para os pobres, nesse segundo momento do capítulo, ele agora não é mais só isso, ele também é luz para as nações, né. Isso é bem dentro da estrutura do pensamento judaico, eu até falava isso hoje pela manhã, que diferentemente da proposta do evangelho estadunidense, né, esse evangelho que hoje margeia, permeia a igreja evangélica, a igreja católica, quer dizer, quase que o movimento cristão brasileiro em si, vou ficar aqui mais no Brasil, muito pautado no utilitarismo, né, no pragmatismo estadunidense, na filosofia pragmática e tal, que é muito centrada no eu, no ego, no narciso, no para mim, né, uma coisa para mim, um Deus para mim, uma benção para mim, alguma coisa assim. O Lucas, ele segue uma linha de uma teologia veterotestamentária, onde as bênçãos de Deus, elas sempre são bênçãos que se refletem na coletividade, nunca na individualidade. Deus, através do indivíduo, alcança o coletivo, né. Então, é assim que Deus é apresentado, né, e é assim que Deus se apresenta, a partir do indivíduo, a partir de um indivíduo, Deus modifica a gente pode dizer assim, a história de toda uma coletividade. Então, Lucas apresenta Deus, apresenta Jesus, na mesma lógica da teologia veterotestamentária, onde o Abraão, quando ele é chamado para ser o pai das nações, das multidões, né. Então a bênção sempre ela parte da família para, né, para a nação. Então, se a gente pega, por exemplo, os Salmos, que são um exemplo bem claro das bênçãos, já vistas, né, o Salmo diz assim: "E verás os filhos dos teus filhos", ou seja, a família, "e a paz sobre a nação de Israel", sobre Israel. Então, em nenhum momento você tem, na teologia veterotestamentária, a ideia de uma bênção que seja só para o Sérgio, entende? Olha, é meritocracia tua, Sérgio. Não tem isso na teologia veterotestamentária, entende? Deus chama Davi para levar Israel à grandeza. Então, é um indivíduo utilizado por Deus para engrandecer a família, essa família menor a famílias maiores e a coletividade de família toda uma nação. Então é assim que Deus, né, é assim que vem Jesus. Primeiro, aquela promessa que a gente viu para Isabel, para Maria, primeiro ali, depois a família, e agora para as nações. Não é uma coisa só para um grupo, né, não está restrito só aos judeus. Eu gosto disso, porque esse é o contraste entre Lucas e Mateus, porque Mateus ele apresenta um evangelho que é um evangelho para os judeus, e Lucas o tempo todo ele diz: "Veio para os judeus, mas para ser a glória de Israel e a luz para as nações". Então o que Lucas propõe é um evangelho para além da geografia,
para além das limitações étnicas, culturais, mas o evangelho que se propõe a ser uma filosofia, né? Um evangelho que propõe a ser, eu até gosto de utilizar a gramática gramsciana quando ele fala sobre o evangelho enquanto filosofia, mas não uma filosofia qualquer, uma filosofia da praxis, né? Essa é a ideia do Antônio Gramsci, né? Um filósofo da praxis. Então, uma filosofia da praxis é uma filosofia que se propõe a um ato de transformação, a uma mudança, né? Que não é só comportamental. Essa mudança não é só no nível comportamental. No nível comportamental, as pessoas botam máscaras, né? Não é só uma mudança no nível comportamental, mas uma mudança a nível inconsciente no sujeito, entende? Uma mudança que a palavra grega é metanoia, né? Então, é uma transformação radical. Por isso a palavra metanoia é radical, é 360 graus, é um giro radical, entende? Ela vai muito além de uma simples posição de caráter, de uma simples posição de mudança moral, vai muito além disso. Quando a gente vê uma certa religiosidade, que a única coisa que consegue produzir é produção moral, o que você tem são sujeitos mascarados, o que você tem são produções egóicas, são vaidades, entende? Narcisismos, é isso que a gente vê, né? Na verdade, a proposta do evangelho é uma proposta diferenciada nesse sentido de alcance. Nesse capítulo 2 especificamente, versículo 25, tem um casal de idosos. Por isso que eu gosto desse capítulo, porque na promessa lucana, todos são alcançados, desde as crianças, desde os pastores, as crianças e até os idosos, porque é a promessa do livro de Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. A promessa profética de Joel é de uma revelação que não dispensaria ninguém. E aí Joel diz assim: os jovens na nova dispensação, né, na dispensação vindoura, os jovens sonharão. Aliás, os jovens terão visões, né? Os jovens terão visões. E os velhos voltarão a sonhar. Isso é lindo demais, sabe? Olá, ué, mudou agora, é Bruna? Seja É que não... bem-vinda. Obrigado, é que não deu certo o meu Traz Zoom a aqui. Bruna, rapaz. Poxa. Assiste de casal, não tem problema nenhum. Seja Ela tá... bem-vindo, querido. Tava com saudade Obrigado, de vocês. também, mãe. Então, a proposta do evangelho lucano é que ninguém fique de fora. Porque está dentro da profecia de Joel. Joel fala assim: olha, e quando o Espírito for derramado, vai ser derramado sobre toda a carne. Então, os jovens terão visões. Ou seja, essa introdução, essa fala, Sérgio, ela sempre foi interpretada dentro de uma teologia assim pentecostal, né, neopentecostal, carismática, no sentido dos carismas, no sentido de dons. E na verdade o que o Joel está dizendo é de um certo estilo de vida, ou seja, jovens visionários. Entende? Quando o Joel fala de jovens que têm visões, ele está falando de jovens com perspectivas, jovens visionários. Não são jovens perdidos, sem ter a menor noção do que fazer. Não é isso. Ele está falando de uma certa posição, de uma posição política, de praxis, posição na polis, que é uma posição em que se busca a construção de um futuro. A construção de um futuro, ela se dá na atualidade, no presente. O que ele está dizendo é que o espírito faz com que o sujeito saia daquela vivência saudosista, sabe? Os velhos na vivência saudosista, quando eu era criança eu era mais feliz, no passado as coisas eram melhor, no passado, e uma certa tendência à depressão, e os jovens naquela questão futurista. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo quando eu crescer, quando eu me formar, quando eu me casar, quando eu ganhar meu primeiro milhão. E o espírito fala: não, é no agora, a construção é no agora. O visionário é o sujeito que constrói o futuro, não perdendo de vista o momento do presente. E aí os velhos, essa parte que é a parte que eu mais gosto, velhos que voltam a sonhar, gente. O texto diz assim: o espírito, quando vier, os velhos terão sonhos, ou seja, velhos que voltam
a se ligar à libido. Velhos atravessados pelo desejo. Isso me lembra, sabe quem? Isso me lembra o grande escritor Gabriel Garcia Marques nos tempos de cólera. No livro onde dois octogenários se apaixonam novamente, se reencontram e se apaixonam. Vocês já leram esse livro do Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos de Cólera? É um clássico, né? O Amor nos Tempos de Cólera é um clássico, que é o quê? A história de dois jovens que são afastados por conta de um processo mesmo de adoecimento, mais ou menos igual na pandemia, né? Na época do cólera e tal, eles são afastados, famílias vão viver de forma diferenciada. Muitos anos depois, ele agora com 80 anos, 85, ela com 80 anos, já viúvos, os dois se reencontram. E toda aquela paixão, sabe, lá, os primeiros beijinhos, tudo aquilo volta, mas volta com uma força, ignorando que ali são duas pessoas octogenárias. O desejo não quer saber nada disso, entende? O Rubem Alves fala, o Rubem Alves, quando cita essa crônica, o Rubem Alves fala da beleza do amor do idoso. Ele fala assim: olha, o Gabriel Garcia Marques se debruça só sobre o cuidado dele tirar a roupa dela, na demora do abraço, porque o desejo agora é de um outro momento. Não tem mais aquela pressa dos jovens, dos adolescentes. Não tem mais a pressa. O tempo agora é outro, não é mais linear, agora é o tempo lógico. O tempo lógico é aquele da eternidade de um beijo. Durou alguns segundos, mas naqueles segundos está toda uma eternidade. Então é isso que é a proposta do Evangelho lucano, de um espírito que, quando descer, vai fazer velhos voltarem a desejar, a sonhar, a serem atravessados pela libido. Isso me lembra um texto eu até separei, do Guimarães Rosa, onde o Guimarães ele faz uma reflexão, né? Onde ele fala sobre a natureza dos espelhos, né? E aí questiona no espelho a sua fidelidade, diz assim, ó: o tempo é o mágico de todas as traições, e os próprios olhos de cada um de nós padecem viciação de origem, defeitos com que cresceram e a que se afizeram mais e mais. Os olhos, por enquanto, são a porta do engano. Duvide deles, dos seus, não de mim. Por que o Guimarães Rosa fala isso? Porque ele fala que a velhice é uma coisa difícil de ser definida, porque ela é definida pelo outro. Nós não nos enxergamos velhos. A velhice não nos atravessa. E quando ela finalmente chega, ela chega como um processo onde o idoso se vê e se percebe pelos outros. O Rubem Alves diz que ele se percebeu idoso a primeira vez quando ele estava dentro do ônibus, né? Dentro do ônibus ou no metrô, não me lembro agora. E aí ele vê uma menina muito bonita, uma libido que chamou a atenção dele. E aí ele falou que esse empiriquetou todo, né? E a menina virou para ele e falou assim: "O senhor quer sentar, tio?" Aí ele falou: naquele momento caiu a minha máscara. Eu tô velho. Ela me preparando ali para ver se ela me notava, e ela pergunta: "O senhor quer se sentar?" Então, esse atravessamento da velhice, inclusive a Simone de Beauvoir tem um livro que ela vai trabalhar só sobre isso, né? Ela escreveu um livro sobre isso, que ela fala que a velhice, quando ela chega como um assombro, ela chega como uma surpresa, né? O espelho nos revela o que os outros já percebiam, mas a pessoa reluta em aceitar a mudança. E aí ela fala que velho é sempre o outro. Eu gosto muito dessa fala da Simone de Beauvoir, dessa forma: velho é sempre o outro, entende? E o texto aqui fala de dois velhos, Simeão e Ana. É esse o texto do capítulo 2, do versículo 25, sabe? Simeão e Ana. Tem ali dois velhos. Mas há uma diferença aqui, porque apesar da idade, tem ali o espírito que não os deixou, né, que não os abandonou, que não permitiu que eles deixassem de sonhar. Então eu acho muito significativo
falar desse homem, desse Simeão, que de uma certa forma representa a esperança do povo que não deixou de acreditar. Simeão é o resto, sabe? O resto que esperava a consolação, o resto que esperava a libertação. O texto diz assim, ó, e numa época em que os profetas eram raros, e Jeová estava em silêncio. Javé estava em silêncio. É difícil você manter a esperança, sabe? Numa época em que os profetas estão raros. Isso parece até que é os nossos tempos hoje em dia, né? Eu estou vendo aí 2 processos que está acontecendo. A Igreja Universal está processando o Intercept, o site Intercept, por conta de uma série de denúncias que o site fez. E é claro, toda poderosa não vai deixar para trás, né? Denúncia de lavagem de dinheiro, uma série de coisas. E por outro lado, a Mundial do Reino de Deus ficou aí 3 dias fora do ar no Brasil inteiro por conta das muitas dívidas em relação às ausências de pagamento. Mas é porque que os profetas estão rareando. Essa semana eu vi um profeta tocando violão, cantando para o Bolsonaro para ele não desistir, porque Deus estava com ele. Eu fiquei olhando aquela cena e falei, nós estamos na época em que os profetas estão rareando. Entende? E é difícil você manter a esperança. É difícil você manter a fé acesa. Só que, né, são 2 textos, eu até utilizei isso também na época aí da, da eleição, em outubro, eu fiz um áudio que acabou viralizando, onde eu falava sobre isso. Olha, eu estava cansado, eu estava muito cansado, eu cheguei a desesperar acreditando de fato que o fascismo ia vencer, né? Eu comecei a ficar cansado. E aí o Espírito me conduz a ler o texto de Reis, quando Deus vira para Elias e fala assim: cara, tu acha que tu tá sozinho? Eu tenho 10.000 querendo dobrar os joelhos. Entende? Essa fagulha, sabe? Eu tenho aqui 10.000 que não se dobraram, que não vão se vender. É pouco. Do outro lado tem 100.000, tá? É pouco, eu sei. Mas é uma galera autêntica. É uma galera fiel. Não se vende, sabe? Não tem preço. Essa semana meu filho discutia comigo o tema, e ele falou assim: pai, se alguém chegasse e te oferecesse 1.000.000 para você fazer determinada coisa, você aceitaria? Pois é, uma coisa errada, mas o cara te dá 1.000.000 para você fazer isso. Aí eu falei, não. Aí ele, pai, então você é otário. Eu falei, então, aí muda-se a figura. Porque o otário não é quem disse não. Quando você diz não para uma improbabilidade onde ninguém diria, quem se torna otário? Aí ele falou assim, é o outro. Eu falei, pois é. É isso. Eu falei assim, filho, o cara chega para Jesus e fala, eu tenho todo o poder do mundo, eu tenho para te dar. Que Jesus falou, não, quem é o otário aí? Se reverte a figura. Porque quando você diz não, você diz assim, eu não tô à venda. Tem um caráter ali. Simeão é esse cara. Eu não tô à venda. Ainda é aquele que vai lá dentro do templo, sabe, Sérgio? Ainda acendeu incenso. Ele falou, cara, tu ainda tá fazendo isso aí por quê, cara? Tá lá não, o azeite, o fogo do altar não pode apagar. Não era essa a promessa que dizia lá, né? Simeão ainda representando o judaísmo, né? Ainda ia lá todo dia acender, ver se estava tudo aceso o candelabro, acender o incenso, fazer o ritual todinho. Pô, mas tu é velho mesmo, hein? Tu não desistiu disso, não? Não, eu ainda sonho. Eu ainda sonho com a restauração de Israel. Sabe? Isso é gostoso demais, gente. Eu ainda sonho com a restauração de Israel. É disso que o texto, sabe? É disso que o texto está falando. Essa, essa, essa questão de você pensar a velhice, né? Não como uma coisa acabada, né? Mas pensar a velhice dentro de um significante da experiência, do insignificante da sabedoria, no insignificante daquele que não perde a memória, daquele que se mantém na memória, sabe? Os idosos dentro da tradição judaica, eles eram o livro, porque a tradição era oral. Eles eram o livro, entende?
Quando atravessou o Rio Jordão, carregaram 12 pedras, construíram um memorial. E aí, mas para que essas 12 pedras? Porque no futuro, quando nenhum de vocês estiverem vivos, as pedras vão estar aqui, a história vai estar aqui. E vocês vão contar para os filhos de vocês, que vão contar para os filhos de vocês, e aí vai. Está lá o primeiro memorial criado na história, que a gente pode chamar da história bíblica, é esse memorial do atravessar do Rio Jordão. Alguma coisa que mantém a história viva. E como é que se mantinha essa história viva? Os contadores de história. Aqueles que mantinham o memorial com significado. Porque o memorial está ali, mas se não tiver a história, só são 12 pedras amontoadas em cima da outra. Entendeu? Então, ter alguém que dê sentido, que traga significado ao ritual, aos ritos. Ter alguém que traga significado, que traga sentido ao memorial. Quem são essas pessoas? Aqueles que viveram essa história. Entende? Mas, Simeão, você não acredita nisso? Meu filho, eu estou com 90 anos, em nenhum momento Deus me abandonou, por que me abandonaria agora? Entendeu? Então, essa experiência é muito rica. Quando a gente vai para essa experiência, né, desse Deus que visita a velhice, a gente está vendo aqui a antítese daquilo que era aquele tempo, né? Onde não se vivia muito tempo, não se vivia muitos anos. A velhice era uma velhice muito, como é que a gente pode dizer? Carregada de muito sofrimento, carregada de muita dor, né? Carregada de muitas perdas. Então, tem uma frase que dizia que a velhice era quase como se fosse um naufrágio, onde o sujeito vai se perdendo pouco a pouco. No livro Viagens de Gulliver, né? Tem uma das ilhas que Gulliver viaja, eu não me lembro agora o nome do povo. O Gulliver viaja para Lilliput, viaja para a Terra dos Pequenos, Terra dos Gigantes, mas tem uma ilha que ele viaja onde tem os imortais, gente que não morre. E aí ele fala que essas pessoas, elas viviam muito tristes, porque elas viviam tanto tempo que elas já não se identificavam com mais ninguém, ninguém falava mais os idiomas delas, todas as pessoas que ela haviam conhecido haviam morrido, então eram pessoas que, de uma certa forma, a longevidade tinha se tornado uma maldição. Está lá no livro de Gulliver, quando ele fala sobre a longevidade como uma questão de uma maldição. É como se pouco a pouco ele estivesse naufragado dentro de si mesmo. A velhice como naufrágio. Entende? Então, é como se o sujeito, né, o Gulliver fala como se fosse um navio que pouco a pouco fosse afundando, sabe? Aquele afundar devagarinho. E quando finalmente chega lá embaixo, não tem mais nada, não tem história, ninguém sabe que navio é aquele, virou um navio fantasma, já se perdeu, perde a sua história. Só que o Deus em Jesus é o Deus que não deixa ninguém abandonado e traz, né? Traz à tona o que estava bem no fundo da alma, mesmo o sujeito sendo velho. Olha lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Esse é um texto para um homem velho. Eclesiastes está sendo escrito, o livro da sabedoria, o Kohelet, essa é a passagem escrita para o homem idoso. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Entende? Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais você possa dizer: não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua, as estrelas, o esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremer os guardas da casa, ou seja, quais são os guardas da casa? Os braços. No dia em que os teus braços tremerem, sabe? E se curvarem os homens outrora fortes. Quem são os homens outrora fortes? As pernas. É disso que o texto está falando, entendeu? E cessarem os teus moedores da boca, por já serem pouco e se escurecerem os teus olhos. Lembra-te do teu Criador no tempo da tua mocidade. É disso que o texto está falando. Quando
quando a força já não é mais a mesma, quando o vigor já não é mais o mesmo, a esperança sustenta. A esperança mantém. A mesma esperança que manteve Caleb. Quando chega para Moisés, quando chega para Josué e diz assim: Josué, senta aqui. Tu estava aqui, tu lembra, você era um menino, você era um jovem, você lembra, nós dois, né? A gente lá no auge dos 40 anos, quando nós dois sentamos com Moisés e falamos para Moisés que quando atravessássemos o rio, a gente ia assentar o povo, ia assentar todo mundo. Mas que eu queria uma terra específica, eu queria a terra dali da base das montanhas. Ou seja, onde normalmente naquele tempo as montanhas na Palestina, na época do frio do inverno, enchiam-se de neve, na época do verão essa neve derretia e irrigava ali o sopé da montanha, virava uma terra fértil. Então era a melhor terra, era ali no sopé de uma montanha. E o Caleb escolheu, porque afinal de contas ele lutou por todo mundo, né? Só que demorou 40 anos para isso acontecer, entende? Aí ele chega para o Josué e fala: tu lembra disso? Josué fala: claro, me lembro como se fosse hoje. Fazem 40 anos isso. Mas a gente não tem mais 40 anos, cara. Você está com 80 anos. Eu falei assim: eu estou com 80 anos, mas ainda tenho o mesmo vigor. Eu não deixei de sonhar. Agora chegou a minha vez. Eu só preciso que você diga sim. Só isso. Entende? Quando Moisés disse que a terra era minha, eu tinha 40. Eu demorei 40 anos para assentar o povo. Tá todo mundo na sua terra. Agora é a minha vez. Eu sei que eu tenho 80 anos. Eu sei que eu não sou jovem. Mas a esperança e o vigor é o mesmo. Isso é o espírito, Sérgio. Isso é o espírito que diz assim: quando o espírito descer, os velhos voltarão a sonhar. É isso. Entende? O vigor, a certeza, a esperança, o rejuvenescimento, né? E aí entra o livro de Isaías que diz assim: como águias voarão. Isso é lindo demais, isso é profético, gente. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias, correrão e não se cansarão. É isso. O que o texto está dizendo aqui é que o sujeito movido pelo Espírito, ele é um sujeito rejuvenescido. O sujeito que sonha é um sujeito com propósito, entende? É um sujeito fortalecido por uma ideia. E qual é a ideia? Não é uma ideia, não é um projeto narcisista, não é um projeto, sabe, para engrandecer o ego, mas um projeto coletivo, um projeto para a nação, para a família, para o povo. É isso. E aí o Simeão e a Ana, e a gente, o Mitch aqui já avisou que tá nos tempos finais, meu Deus do céu. E aí o Simeão e a Ana, o que que eles fazem? Pega essa criança, entende? Recebe o espírito da profecia, que faz reconhecer e proclamação de Deus, e o espírito que havia revelado a ele que ele não morreria antes de ver o Messias, movido por esse mesmo espírito, ele vai ao templo, canta, proclama o que Jesus significa para o povo de Deus e para todos os povos. E aí, né, Simeão, ou o povo dos povos, porque é isso que significa a palavra Simeão. Olha que coisa bacana. Simeão, o povo dos pobres. Ele diz assim: agora eu posso morrer em paz, porque eu vi a salvação que Deus enviou através de Jesus. Ele proclama que a salvação não é só para Israel, mas para todos os povos. Israel pode se orgulhar, porque o Messias nasceu graças à fidelidade e à perseverança da esperança. Mas ele será uma luz para iluminar o caminho da humanidade, conduzindo em direção à liberdade e à vida que Deus projetou para todos. E dessa forma, Lucas abre o horizonte universal do anúncio e da prática do evangelho, ainda antes que Jesus começasse o seu ministério. Simeão já dizia: aqui está a luz para todos os povos. Isso é uma visão profética. Isso é um velho cheio da unção. É isso. A gente tem 8 minutos finais. Meu gato tá fazendo as dufinhas aqui. Sossega, Mel! Tá querendo sair? Temos 8 minutos, gente. Vocês querem falar? Jairo, Sim. eu quero. Nesse sentido, a salvação, então, não seria ir para o céu, mas seria Não existe contexto de céu aqui. Não existe. encontrar
encontrar Deus em si mesmo e no outro, na Elaine, humanidade. Elaine, ó, quando vocês lerem os evangelhos, não existe conceito de céu aqui. Esse conceito de céu é um conceito tardio. Ele vai entrar muitos anos depois. Entende? O conceito da bênção judaica é um conceito de experimentar em vida. Olha o texto, olha o Salmo 128. Feliz serás e te irás bem. Comerás o trabalho das tuas mãos. Sentará com a sua mulher na mesa, com os seus filhos. Essa é a promessa de Deus. Entende? Você. Qual é a maior promessa de Deus? É você comer do trabalho da sua mão. Trabalho digno, justo. E você sustenta a sua família com isso. Entende? E a sua esposa está ali porque o conceito, né, de família, o conceito de tribo está ali. A tua tribo está ali. Seus filhos estão ali. A certeza da continuidade está ali. Você vai morrer, mas você vai ver o filho dos seus filhos. Ou seja, você vai ver a continuidade disso que você está ensinando. É disso, entendeu? Essa é a promessa. Céu, inferno, são questões teológicas que vão vir muito tempo depois dos atravessamentos gregos, mesopotâmicos e por aí vai. Quer falar, Sérgio? Pode falar. Ó, a gente tem 6 minutos. O tempo é contado. Ah, puxa vida. Não, eu estava pensando, você poderia mandar um outro link para você continuar falando, mas vamos limitar o box de tempo aqui, que é bom também, né? Não, achei lindo, achei tudo muito lindo, muito emocionante. E achei bonito você dizer que, de algum modo, eu escutei isso em mim mesmo, que às vezes a gente é tomado por uma velhice, né? E que a gente às vezes está nos 40 sentindo esse cansaço, né? Como você disse. E de repente essa voz ressoa e diz: olha, há muito para caminhar. E achei bonita a articulação, Religio aqui, muito bonito mesmo, porque uma comunidade onde os velhos têm sonho, os jovens têm condições de ter visões, porque sonho é articulação de desejo. Então você acorda e conta, e teus filhos dizem: acho que dá para fazer isso, né? Então você mantém o desejo em circulação. Então me parece que é condição sine qua non para uma comunidade estar viva, velhos tendo sono e jovens tendo visão. Ou seja, uma coisa não vai acontecer sem a outra, né? Eu acho que Sim, essa é a sim. coisa bonita, né? Sim. Essa A vida sem esperança não é vida verdadeira. É isso que o texto diz. A vida e a sem esperança esperança. não é desculpa te interromper, mas a esperança não é alguma coisa, né, como você está colocando muito bem, dos indivíduos, mas de um indivíduo que está numa comunidade, né, da coletividade, né? O velho sonha, o jovem tem visão e os filhos e as filhas profetizam. Então é uma coisa que está acontecendo É no lindo campo. demais isso. Isso me lembrou a Anice da Silveira, falando assim: toma cuidado com a loucura, porque loucura é igual piolho, passa de cabeça para cabeça. E é isso mesmo, entende? Da mesma forma que a loucura, como a Anice da Silveira dizia, passa de cabeça para cabeça igual piolho, a desesperança, o desespero, o medo, contagia. Entende? Contagia. Então, quando você faz o movimento contrário, e quem é que faz esse movimento contrário? É o idoso. Não é o jovem, não é a filha, não é o filho, é o idoso, porque o idoso sonha. O sonho é o atravessamento de eros. Só tem sonho onde tem eros. Só tem eros onde tem alteridade, onde tem o outro. Isso tudo é um movimento, sabe? Eros, outro, um eros. O idoso não é aquele que faz mais para si, ele faz o quê? Para a comunidade. O seu, ele já está realizado, né? Ao contrário, o outro que disse assim: não, o que eu tenho já dá para mim gozar, ele ouviu a voz assim: louco, essa noite eu vou pedir tua alma. E tu deixou isso para quem? É um projeto sozinho, solitário. Tu só incluiu você, tu vai morrer, e aí? Acabou. Então, a profecia verdadeira é aquela que é voltada para toda a comunidade, para toda a coletividade. A palavra profética é a palavra que conclama o sujeito a tomar uma posição na polis. Entende? É isso que é a palavra profética. E o desespero do nosso tempo não é exatamente o excesso de individualidade, é essa Totalmente. ilusão de individualidade.
Byung-Chul Han fala Então, isso no livro dele, A Agonia de Eros. Ele fala assim: nós estamos vivendo no tempo da agonia de Eros, pelo excesso da individualidade, pelo pacto narcisista, pelos laços que não são mais laços no pacto de afeto, mas laços pelo pacto econômico. Nós vivemos a era do utilitarismo. Entende? Eu só tô contigo enquanto você for útil para mim. E aí a lógica é do inverso. O padre Fábio de Mello tem uma fala que eu acho fantástica. Ele diz assim: eu quero chegar ao dia de ser idoso e a única coisa que eu desejo é alguém que me tire do sol e me coloque no sol. Só isso. Me coloca no sol e me tira do sol. Ou seja, alguém que me ame quando eu for inútil. É disso que o texto está falando. Sabe? Qual é o sentido de se levar uma criança para dois idosos ver dois idosos inúteis? Simeão e Ana, 90 anos, outros 100 anos. Fazer o quê? Mas é Deus falando assim: vai lá, mostra para eles que a esperança está viva. E a partir deles, vocês vão receber uma profecia que vai reacender a chama no coração do José e no coração da Maria. Entende? Vai estabelecer a certeza nesse casal que está começando. Tinha muita coisa que havia ainda, Sérgio. Maria ia passar por muita coisa, José ia passar por muita coisa. Precisava da palavra profética de Simeão e Ana, que pega a criança e fala: isso aqui que vocês têm é a luz para as nações. Cuide bem. É luz para as nações. Era um trocinho desse tamanhozinho. Entende? Totalmente fragilizado. Se Maria não dá de mamar, o bebê morre. É isso. Eu gosto muito do pastor. Esqueci o nome dele agora, Peter, alguma coisa, que é considerado o pastor dos pastores, que ele fala assim: a gente precisa parar de olhar para Jesus e ver um Deus potente. A gente tem que olhar para Jesus e ver um Deus com as unhas sujas de terra, que precisava mamar para não morrer. Entende? A fragilidade desse Deus que se torna humano, para que nós, humanos, pudéssemos ser potencializados por ele. É isso. Jairo, Acabou. e também tem essa parte que eu gosto muito, que quando Maria e José levam ao templo, eles querem também, porque Ana era uma viúva, né? Sim. Ana era uma viúva, vivia a viuvez em santidade, porque isso é importante, falam Sim. muito de Ana, né? Essa santidade de Ana, né? Porque uma viúva viver no templo estava dizendo que ela estava vivendo a santidade de sua viuvez. E um detalhe também, quando Soraya, vai Simeão e acabar Ana... agora. Em algum minuto vai acabar aí. Ah, certo, então tá, deixa. Não, pode falar. Mas, É que vai cortar de uma não, mas vez. é Vai isso. falando. Eu acho que nesse momento também tem que dizer assim, olha, no tempo